Vamos agora falar do pacote deploy. Bom, antes de mais nada, o que é que significa esse nome deploy? Então, deploy significa Grammar of Data Manipulation, e esse pacote ele é um dos pacotes mais utilizados hoje em dia para manipulação avançada de data frames. Na verdade, eu utilizo bastante esse pacote sempre que eu preciso fazer alguma manipulação. Mas vocês podem perguntar assim, professor, mas qual é o diferencial desse pacote com relação às outras funções que eu já conheço para manipulação de data frames? Então, é isso que eu falo justamente aqui. O deploy ele disponibiliza diversas funções que são equivalentes às funções básicas do R, mas com diferencial, com melhorias que nos poupa tempo e deixa o código muito mais fácil de interpretar. Então a ideia básica desse pacote é que ele traz um conjunto de funções que são funções bem fáceis da gente poder manipular. E outra coisa também é que, uma vez que são fáceis da gente criar e manipular utilizando essas funções do deploy, também é fácil da gente dar manutenção no código. Por isso que esse pacote ele é utilizado bastante. E aqui está o diferencial desse pacote deploy, é que as funções do deploy são todas em formato de verbo, que são razoavelmente autoexplicativas. Então, a gente vai ver daqui a pouco, mas as funções você utiliza verbos, como é o caso do select, do filter, entre outras coisas. E isso facilita bastante do que só utilizar, vamos supor, uma indexação numérica. Veja, nesta aula a gente vai estar cobrindo as 6 principais funções que existem no deploy, mas existem outras funções. Caso vocês precisem, vocês podem sempre procurar na internet que vocês vão encontrar bastante coisa com relação a esse pacote. Bom, antes de mais nada, a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de utilizar esse pacote é instalar esse pacote. Então, para instalar esse pacote, vocês vão utilizar esse comando que está aqui, que é um install package, e aí você vai passar justamente o nome do pacote. Depois você tem que carregar esse pacote. Para carregar, você vai utilizar o library. A primeira função que eu vou apresentar para vocês é a filter. Essa função ela é uma função bem simples, mas ela é muito importante. Então, a filter ela seleciona linhas específicas de acordo com uma condição que se deseja. Então, se a gente for fazer um comparativo com o que a gente já aprendeu, esse filter é muito semelhante à função subset. Então, veja aqui. Nesse caso, a gente está trabalhando com o datasetter 4. Aqui eu tenho minha função filter. E aí, veja o que eu estou fazendo. Eu estou querendo as linhas que você tem temperaturas menores do que 70 e o vento maior do que 14. E aí vai trazer para você uma saída como essa daqui. Então veja que é bem simples você estar utilizando o filter ao invés de você estar utilizando outras coisas como a indexação numérica, como a indexação lógica. Outra função que vocês podem utilizar também com o pacote deploy é essa select. Essa função select basicamente ela retorna para vocês as colunas desejadas. Veja que vocês também conseguiriam fazer isso aqui utilizando a indexação lógica, a indexação numérica, mas quando você utiliza, como nesse caso aqui, um comando com um nome mais fácil de utilizar, é mais fácil de você estar conseguindo manipular seus dados. Veja que nesse caso aqui eu tenho um head, esse head aqui só significa que eu vou trazer as 6 primeiras linhas do meu data frame. Essa outra função, a função mutate, ela é utilizada para a gente atribuir variáveis, ou seja, atribuir novas colunas ao nosso data frame. E o grande diferencial dessa função mutate é que ela permite que a gente consiga utilizar variáveis criadas dentro do próprio comando. Vamos entender o que é isso agora, que facilita bastante quando a gente vê um exemplo. Vejam nesse caso aqui. Veja que eu tenho aqui uma variável que eu chamei de df, e aí eu estou utilizando essa função do pacote deploy, que é o mutate. E aí aqui eu estou dizendo qual é o meu data frame que eu vou estar trabalhando, e aqui está, no caso, a nova coluna que eu vou estar adicionando ao meu data frame. Eu chamei essa coluna de Celsius, e aí veja que nesse caso aqui, ó, eu já defino uma expressão, ou seja, eu defino comandos que vão definir como será a minha nova coluna, ou seja, vai definir como serão os valores que serão atribuídos a essa nova coluna. Então veja que nesse caso aqui, o que eu estou fazendo, eu estou pegando a minha variável temp do datasetter quality, e nesse caso aqui, eu estou fazendo a conversão dessa temperatura que está em Fahrenheit para Celsius. Essa daqui é a equação, a expressão que se utiliza para converter de Fahrenheit para Celsius. E aí aqui embaixo eu imprimo as 6 primeiras linhas
do meu dataset e veja aqui ó, que eu tenho essa nova variável que eu chamei de Celsius. Então essa é uma vantagem do deploy. Então veja que quando você utiliza essa função mutate, você pode até criar uma expressão para que você possa criar uma coluna baseada nessa expressão. Outra função que é bastante utilizada dentro do deploy é o arrange. O arrange é muito semelhante ao que a gente já viu anteriormente para o order. Então a ideia aqui é de você estar organizando, você estar ordenando o seu data frame de acordo com uma determinada coluna. Então veja que nesse caso aqui, eu estou utilizando o arrange, aí eu estou passando meu data frame, veja que eu estou passando o DF, que é o data frame que a gente criou anteriormente, esse aqui que a gente acabou de criar. E aí veja que nesse caso eu estou dizendo que meu data frame ele vai ser organizado, ele vai ser ordenado por essa variável Celsius. E aqui eu tenho minha variável Celsius e meu data frame ele vai ser ordenado de acordo com essa variável Celsius. Aqui a gente tem duas funções que são muito importantes para esse pacote deploy. A primeira dela é essa summarizer e a gente tem essa group by que sempre é utilizada de uma forma geral junto com essa summarizer. Então a summarizer o que ela faz? Ela transforma, como a gente tem aqui, ó, um vetor em um único número de acordo com uma função que você passa. Então essa função summarize ela é de certa forma semelhante a outras funções que a gente já viu, como algumas funções da família apply, mas aqui tem um pequeno diferencial que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui eu tenho uma função summarize, vamos entender como essa função funciona. Então veja, a primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho o meu dataset, que eu vou estar trabalhando com ele, e aqui eu tenho duas funções que eu vou estar aplicando no meu vetor que eu estou querendo transformar em um escalar. Então veja que nesse caso aqui, eu estou dizendo que eu vou pegar o maior elemento dessa coluna temp, que é a coluna de temperatura. E nesse outro caso aqui, esse n abre e fecha parênteses, o que ele faz? Ele vai trazer a quantidade de elementos que foram considerados para eu poder calcular essa maior temperatura. E aí uma coisa que é importante que vocês percebam aqui é que quando você está trabalhando com Summarize, o Summarize ele retorna um data frame. E aí você pode atribuir o nome das colunas. Então veja aqui o que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo que aonde eu retornar essa maior temperatura, eu vou ter um nome da coluna que eu vou chamar de Max Fahrenheit. Aqui de forma semelhante, aqui esse valor que vai ser me retornado da quantidade de elementos que eu vou estar utilizando para calcular a maior temperatura, eu vou retornar nesse caso uma coluna chamada contador, que é o que a gente tem aqui. Então perceba que o resultado dessa função aqui, você vai trazer duas colunas, onde eu tenho o nome Max Fahrenheit, aqui vai trazer a maior temperatura em Fahrenheit, que é justamente o que essa expressão aqui está fazendo, e essa outra aqui é o contador, que é justamente esse nome aqui, e aqui vai estar trazendo para a gente a quantidade de linhas que foram consideradas para a gente poder estar obtendo essa maior temperatura. Aqui embaixo eu estou utilizando o group by, mas vamos entender o que é que significa. Esse group by nada mais é do que a gente está agrupando, o nosso data frame para a gente poder aplicar uma determinada estatística. Isso é semelhante a outras funções que a gente já utilizou. Então veja, ó, nesse caso aqui o que eu estou fazendo, eu estou dizendo que essa variável temp by month, ela vai receber nada mais, nada menos do que os grupos da minha variável month. Então se você olhar dentro de R4, essa variável month aqui, ela é um fator, e é um fator que tem vários grupos. Então o que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo esses grupos para essa variável. E aí se eu colocar essa variável aqui dentro de Summarize, e eu aplicar nesse caso aqui essa função que a gente já falou sobre ela, esse max temp, então nesse caso eu vou estar obtendo a temperatura máxima para cada um desses grupos, ou seja, para cada um dos meses aqui que eu tenho dentro dessa variável month que está no dataset R4. Então se a gente der uma olhada, esse resultado aqui vai ser retornado. Então vai trazer, ó, para o mês 5, qual foi a maior temperatura em Fahrenheit? Foi 81. Para o mês 6, qual foi a maior temperatura em Fahrenheit? Foi 93, e assim sucessivamente. Então veja que isso aqui é semelhante a outras coisas que a gente já viu, só que a diferença básica aqui que a gente tem é que o retorno é retornado em um data frame, o resultado, e aí veja que nesse caso aqui você também pode mais facilmente manipular esses dados uma vez que ele é retornado em um data frame. Aqui eu apresento para vocês, eu diria que a parte mais importante desse pacote deploy, que é justamente esse operador pipe. Então veja, o
que eu apresentei para vocês até agora foi um conjunto de funções que eu acredito que vocês saibam que vocês podem fazer as mesmas coisas utilizando outras funções. Só que o grande diferencial do pacote deploy é justamente esse operador pipe. O que é que esse operador faz? Esse operador permite que a gente consiga concatenar as várias operações em sequência com o auxílio desse operador. Então vamos entender aqui, ó, através desse código aqui. Então veja, primeira coisa que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo qual é o meu dataset que eu vou estar trabalhando. Aí veja que eu utilizo o pipe. E aí eu vou trazendo os comandos. Aí nesse caso aqui eu estou dizendo que eu vou estar trabalhando com os grupos justamente dessa coluna month do meu dataset air quality. E aí eu coloco novamente esse operador pipe. E aí eu faço um filtro. Veja, nesse caso aqui eu estou dizendo que eu só quero as temperaturas que são maiores do que 80. E aí eu tenho um summarize, que significa que eu vou estar aplicando estatística para esse meu grupo e também considerando, nesse caso específico aqui, esse subset. E aí eu vou estar querendo saber qual é a soma das temperaturas e também vou querer saber qual é a média do vento. E aí veja que nesse caso, quando eu retornar o meu data frame relacionado a esse comando, eu vou ter duas colunas. Eu vou ter essa coluna que eu vou chamar de soma temp, e essa coluna que eu vou chamar aqui de média wind. E aí, ó, quando eu retornar, tá aqui o meu resultado. Veja que eu vou ter os meses, porque eu estou utilizando o group by. E aqui eu vou ter os resultados de soma tempo, porque eu estou somando as temperaturas. E nesse outro caso aqui, vou trazer a média relacionada a cada um dos grupos que eu defini aqui pelo group by. Então, pessoal, o deploy ele é um pacote que ele não é diferente do que a gente já estudou até então, mas quando você utiliza esse pacote, ele facilita bastante você conseguir fazer suas manipulações. E quando vocês tiverem manipulações mais avançadas, esse pacote deploy facilita bastante, porque aqui, utilizando esse operador pipe, vocês conseguem fazer operações mais complexas. Então, eu recomendo bastante que vocês utilizem esse pacote. No mundo acadêmico e também na indústria o pessoal utiliza bastante, então é super recomendado que vocês também utilizem. Pessoal, aqui eu tenho um conjunto de exercícios que eu recomendo que vocês façam, mas façam somente utilizando o pacote deploy. Não utilize nenhum outro tipo de funções que vocês já conhecem, que é justamente para que vocês possam entender como é que funciona a manipulação de dados utilizando esse pacote.